Oi para todo mundo, José Ocanha aqui falando com vocês desse podcast, desse lugar na Janela Aberta que tem um espaço destinado para o podcast, inclusive feito por mim, então fico muito feliz de fazer o meu podcast aqui na Janela Aberta e hoje com uma pessoa que eu admiro de paixão. Faz parte do meu grupo do BNI e que eu conheci e fiquei maravilhado com ela. E eu quero fazer isso, mostrar isso para vocês, porque nesse mês de março, mês das mulheres, embora todo dia é dia de mulher, dia da mulher, mas eu quis chamar pessoas muito importantes para mim e que representam também uma importância muito grande para outras mulheres. E conheçam a Aline, da Royal Prestige. Muito obrigado, Aline, por estar aqui. Eu que te agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a mulher e sobre o nosso negócio, sobre o empreendimento feminino, que isso é muito importante no Brasil. Que bom. Aline, me conta um pouquinho, assim, eu conheci você e fiquei, assim, com a sua garra, a sua determinação. Você é uma mulher extremamente competente, dedicada, e eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas assim, que me inspiram, na verdade, né? E me conta um pouquinho quem é a Aline, como a Aline começou, de onde a Aline veio. Então, eu sou natural de Ariquemes, no interior de Rondônia, filha de sulistas, meu pai é catarinense, minha mãe é gaúcha, se conheceram aqui em Rondônia, lá naquela época onde estavam dando terra para as pessoas que vinham de fora. Então, eles se conheceram aqui. Meu pai, infelizmente, faleceu há 33 anos, nesse mesmo lugar onde ele recebeu essas terras. E a minha mãe é uma mulher guerreira, né? Uma mulher muito batalhadora, que nos deu muitos ensinamentos e sempre é a nossa referência como mulher. Então, ela passou por muitas dificuldades e, durante essas dificuldades, ela foi introduzindo na gente caráter, né? Personalidade e também não desistir do que almeja. Então, eu vim acompanhando esse decorrer da vida dela. Hoje eu vou fazer 40 anos, sou casada há 18 anos e tenho uma filha de 16 anos. Estou nessa área do empreendedorismo aí, vai fazer 10 anos no final desse ano. No decorrer desse tempo, trabalhei CLT, trabalhei no órgão público e decidi ir para esse rumo do empreendedorismo feminino, pensando e buscando sempre um crescimento pessoal e profissional. Entendi, Aline. E aí você veio para Porto Velho depois de quanto tempo? Então, meu pai faleceu em 90 e aí minha mãe decidiu deixar tudo para trás. Pra cá. Por conta de que muitas coisas, né, nessa questão da terra, acabou que ele foi assassinado por causa de madeira. Então, a minha mãe acabou abandonando tudo e vindo embora para a capital conosco para que a gente tivesse uma segurança, sim, né? Que lá não teríamos mais. Ela tinha que proteger a família, né? Sim. E a mulher tem esse dom de proteção da família. Minha mãe super nova, com 4 filhos, veio embora, nunca tinha trabalhado fora, então ela era dona de casa. E aí meu pai era o esteio da família, né? Então, como ele se foi, ela veio para Porto Velho com a intenção de trabalhar e criar os filhos. E assim ela fez. E aí você conheceu a Royal Prestige, conta um pouquinho, até porque a Aline vai falar um pouco do business dela, da empresa dela, né? E de como ela gere essa empresa. Mas a Aline é uma super empresária, ela ganhou o prêmio de 3ª maior revenda da Royal nacional. Então isso conta mesmo. Um pouquinho sobre isso pra gente entender, porque assim, eu fico fascinado, porque às vezes a gente conhece, e eu já conhecia a Royal Prestige já de alguns anos, né? E sempre soube que a Royal Prestige tinha algumas revendedoras, mas a gente não sabe a história por trás disso, né? Porque por trás de uma empresa como a da Aline tem muitas histórias, tem muitas oportunidades, principalmente para mulheres, né? Porque mulheres sabem o valor, né? Não que homens não devam saber o valor de uma panela, não é isso. Mas a mulher, ela tem essa preocupação a mais no dia a dia, né? Da família e etc. Então conta um pouquinho, Aline, pra gente. Então, em 2015, eu vi na Royal Prestige uma oportunidade. Na verdade, eu estava em busca de uma renda extra. E que acabou virando a minha renda principal pelo fato de que é uma empresa muito grande e que o que ela te paga não tem como ser uma renda extra. Entendi. Após 2 meses, ela já passou a ser a minha renda principal.
Nossa. Pelo fato de que o que ela te retorna não tem como ser o extra. O extra virou maior do que o salário que eu tinha. Então, ali, eu zero saber vender, tá? Porque muita gente pensa que você tem que entrar nesse ramo quando você sabe vender. A pessoa nasceu sabendo. Não nasce. A gente estuda, a gente aprende. Sim. Então, eu estudei, aprendi. Hoje, sim, eu me considero muito boa no que eu faço. Apesar de sempre estar estudando e sempre estar me enchendo de conhecimento, sempre estar inovando. E lá em 2015, quando eu vi o produto, realmente, eu olhei uma panela, né? E a mulher pensa o quê? Poxa, como é que a minha filha tem 6 anos e não está comendo aí ainda? Como assim que isso acontece? Né? Porque quando as pessoas acabam vendo a demonstração da Royal Prestige, acabam entendendo que não é só uma panela, tá? Ali a gente olha aos olhos, cru é uma panela. Mas quando a gente vê o que ela entrega, hoje eu chamo de sistema de saúde, eu não chamo de panela, por conta de que o que ela te entrega é muita saúde. O que ela faz é evitar com que você acabe prejudicando a sua saúde no cozinhar. Então, quando a gente olha para a panela, a gente alcança mais rápido um público feminino pelo fato de ser cozinha, pelo fato de ser panela. Apesar de que agora nós temos muito chefe gourmet, então tá uma moda muito, muito grande, né? Sim. A questão do gourmet. E as pessoas estão se preocupando também um pouco mais, né? Porque, por exemplo, eu, na minha simplicidade do dia a dia, já me preocupo com algumas coisas de Teflon, por exemplo. Eu sempre tenho algumas dúvidas, né? Porque a gente sabe que, assim, a gente não vai tratar a panela do jeito que ela é para ser tratada. Você vai riscar, você vai usar a bucha que não é certa. E fora isso, assim, uma coisa que você falou que me agrada muito nos produtos, assim, sobre o valor agregado. Né? Não se trata de panelas, se trata de uma outra coisa, né? De um sistema que vai colocar mais saúde dentro do seu dia a dia, que não, ou vai te livrar de algumas coisas tóxicas que você vai ter numa panela comum, porque você vai riscar, você não vai lavar direito. E isso para o produto é muito importante. E você aprendeu isso, como você diz, na raça, nesses anos, né? Então, 2015, a gente está falando aí de 2020, 2025, então estamos há 15 anos, né? É quase 2015, 10 anos, né? 10 anos, olha eu fazendo conta mais. 10 anos, e aí você aprendeu isso. E hoje você consegue falar desse valor agregado para as pessoas e mostrar para elas essa qualidade. Sim, porque automaticamente eu fui a minha primeira cliente. Então, lá em 2015, eu peguei o produto para testar. Eu usei ele. Eu fiz tudo que podia ser feito nele como promessa que me prometeram que faziam. Então, após esses testes, eu comprovei que sim, é um produto real. Ele entrega realmente o que ele te oferece. E isso é muito gratificante, você poder trabalhar com um produto que eu vou te oferecer e, na verdade, ele vai te entregar além do que eu ofereço. Então, isso nos dá credibilidade. E quando a gente fala sobre a questão de vender, né, ao longo do tempo, você vai se especializando mais. Então, sim, hoje a Royal Prestige na minha casa é a nossa renda principal. Meu marido tem outro trabalho, ele é funcionário do Tribunal de Justiça, mas a Royal Prestige é a nossa renda principal. Ela não é o nosso extra, ela é a nossa renda principal. E o que eu achei muito importante quando a gente entrou lá no início, além de eu não precisar disponibilizar de nenhum financeiro, porque isso hoje ele acaba privando muitas pessoas boas de empreender. Olha que o financeiro, legal. Ele então, priva. Na verdade, a Royal Prestige, quando você começa com ela, e hoje você tem revendedoras, né? Sim. Então, só pra gente entender, uma revendedora quer começar, ela não precisa ter o capital inicial. Não, ela não precisa. Ela tem que ter a vontade de trabalhar, aprender aquilo que ela precisa e colocar em prática. Exatamente. Ela não precisa ter capital financeiro inicial. Ela precisa ter o tempo, que a gente diz que é valioso também, Sim, né? Então, o investimento dela inicialmente é com o tempo dela. Então, nós oferecemos treinamentos gratuitos, não só sobre o produto, mas também sobre a venda em si, que tem técnicas de venda, né? Sim, com certeza. Então, a gente oferece essas técnicas de venda. Nós temos um escritório hoje que é especializado nisso, exatamente voltado a fazer pessoas vendedoras e, claro e óbvio, no nosso produto, né? Sim, mas não deixa de agregar para outras coisas. Vai agregar para a vida dela. Exatamente. Né? Mas a nossa especialidade é
ensinar a vender o nosso produto. Sim. Aline, mas me conta uma coisa. Todo mundo fala, a gente já falou sobre a questão do valor agregado e tudo mais, e as pessoas realmente veem um valor maior. É um valor maior que uma panela normal. Sim. Mas assim, qual é seu público hoje que mais dá atenção para essa saúde que ele está colocando na mesa dele? E como que e é realmente uma panela elitizada? Vamos fazer essa pergunta, é elitizada ou não? É para todo mundo? Me conta um pouco. Então, a Royal Prestige, ela vem com várias modalidades de pagamento, para que ela facilite, para que todo o público possa ter. Hoje eu tenho clientes aposentados pensionistas. Então, a empresa, além de oferecer um excelente produto, ela também oferece o financiamento próprio. Então, ela vai vendendo boleto para aquela classe média, né? Sim. Vai vendendo boleto em até 30 parcelas, para fazer com que a parcela se adeque ao financeiro do cliente. Entendi. Então, hoje a gente não tem um público-alvo elitizado, que todo mundo pensa, a panela das estrelas, a panela dos todo ricos. Mundo fala. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem sim as pessoas, claro e óbvio, quando as pessoas estão num patamar mais alto, elas têm mais conhecimento, né? Sim. Então, elas têm mais clareza quanto ao produto. A gente precisa explicar menos. Ok. Eles também são meus clientes, mas quando a pessoa está num público médio, a gente precisa explicar mais, precisa comprovar a economia, porque além de saúde, ela te traz economia financeira. Então, com a própria economia dela, ela se paga. Então, ela é um investimento ao longo prazo, Entendi. Então, ela vai ter esse retorno. Então, e não. É um produto que não é um produto que você vai trocar daqui 5 anos, provavelmente. Não, porque ela tem uma garantia nunca vista em panela. Na verdade, eu nunca ouvi falar que panela tem garantia. Algumas marcas oferecem 5 anos, mas a nossa marca, ela oferece 50 anos de garantia. 50 anos? Exatamente. E ela dá um nível de satisfação tão grande que a nossa estimativa é que aquele cliente, ele compre até 9 vezes. Nossa, que legal. Esse é o retorno do cliente para o produto. Exatamente. E Aline, hoje, quantas vidas você já mudou com a Royal Prestige aqui em Porto Velho? Então, quando a gente fala de negócio, né, de financeiro, a gente iniciou em 2015 e a gente abriu o norte todo. A gente mudou vidas em Rondônia, no Acre, no Amazonas, em Roraima, Tocantins, Pará. Então, hoje, se a gente for somar só de franqueados, foram mais de 80. Mas é claro que nos franqueados vêm os promotores de venda. Sim. Então, esses promotores... Foi muito, assim, eu acredito que mais de 500 pessoas. Que são 80 famílias, né? Exatamente. E aí a gente começa a contar isso. E me conta você como um empreendedor, agora que esse também é um podcast para pessoas que têm empresas Sim. e etc. Qual é o que você vê hoje nessa revendedora ou nessa pessoa que vai começar a montar esse negócio, que você vai facilitar isso para ele? O que é mais importante que você vê como a qualidade mais importante que ele deve ter hoje para trabalhar contigo? Na verdade, acreditar nele e ter sonhos. A pessoa sem sonho, ela não faz nada, ela está paralisada. Então, basta querer. No nosso negócio, nada vai te impedir se você quiser e tiver sonhos a realizar. Eu, com a Royal Prestige, já realizei vários sonhos. Que maravilha. Quando eu era criança, assistia com as minhas irmãs aqueles desenhos que apareciam os castelinhos, sabe? Uhum. E uma das coisas que eu botei no meu mural ali que eu queria realizar era uma viagem à Disney, com as minhas irmãs. Sim. Então, eu entrei nessa empresa. Antes dela, era um sonho muito Sim. distante. Depois que eu entrei nessa empresa e a gente começou a girar e começou a ver capital de giro, dinheiro, foi algo que foi realizável. Então, virou uma meta, né? Esse sonho que era inatingível virou uma meta com data e Exatamente, tudo virou uma meta e a gente realizou ele em 2018, indo toda a família, com todos os filhos lá no Castelinho da Disney. Olha que maravilha. E isso é maravilhoso. Fora outros países, né? Porque antes disso, eu não imaginava conhecer outros países. Assim, a gente vê pela TV e acaba passando, né? Passando. Sim. Então, acabou sendo um dos meus sonhos conhecer o mundo. Então, através também, a gente conheceu Grécia, Colômbia, os Estados Unidos. Que legal. Vários lugares. Vai. E por aí vai. Tem mais, mas agora que eu não me recordo. Mas a gente foi em Cancún, no México. Que legal, que legal. E Aline, me conta uma outra coisa. Hoje, a pessoa que quer te achar, né, quer comprar de você, ou quer ser uma revendedora, ou quer abrir sua empresa para poder revender,
o seu produto, como que ela faz? Então, hoje a gente tem o Instagram, né? Sim. Aline Borges Schmitz. Temos o telefone, o WhatsApp, que é o 69992050155. Temos um endereço também, que a gente tem um escritório, que é para distribuidores autorizados. Então, mesmo quando a pessoa começa a empreender, ela não precisa alugar um local, porque ela já vai chegar no local pronto. Olha que maravilha. Então, a gente está ali na Amazonas, número 1526, entre a Amazonas e a Rafael. E aí a pessoa pode te procurar nesses endereços, vai te achar e começa a fazer a vida. Começa, né? E eu vou ajudá-la e vou fazer ele Isso ou aí. ela subir no topo. Que maravilha, muito bem. Com qualidade, com saúde de vida, né? Quer dizer, com saúde, com qualidade de vida e tendo um produto de alta performance, porque é isso que é interessante, assim, é muito bom quando você tem um produto muito bom, né? E você pode contar com ele, com uma garantia extensa, com pós-venda bem feito, com um saque, com assistência técnica, porque quando o produto não é bom, todo mundo fica em dúvida, né? Exatamente, que isso tudo funcione. Hoje a gente é a prova viva de que funciona. A Royal tem 66 anos de mercado. Aqui aqui em Rondônia tem 10 com a gente, né? No nível Brasil tem 14. Então já tá testado. Sim, já tá testado. A fórmula já tá testada, a gente só tem que seguir o Acontecer. roteiro e fazer acontecer. É isso. Que bom. Aline, foi um prazer ter você aqui. Eu fico lisonjeado com a sua presença. Espero que as pessoas tenham gostado de conhecer essa mulher guerreira, essa mulher extremamente corajosa, dedicada, que eu sempre que me inspira. E muito obrigado. Eu que agradeço vocês, agradeço a todos e deixo aí o convite, né? Venha conosco fazer parte desse empreender feminino. Isso aí, muito bem. Obrigado, Aline. Obrigada.